Novos protocolos de negociação do sorgo e do gergelim com os chineses podem trazer custos adicionais aos produtores? Vamos falar sobre isso. Você já acompanha o Paracatu Rural pelo YouTube? Inscreva-se no canal, marque o sininho, convide seus amigos compartilhando nossos vídeos com eles. Agronegócios. A produção de sorgo no Brasil tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, tanto em área cultivada quanto na colheita. A área plantada com sorgo no Brasil avançou 81,6% desde a safra 2009-10, com a área semeada estimada em 1,5 milhão de hectares em 2023-24. A produção de sorgo também tem crescido, com a safra 23-24 registrando aumento de 47,2% em relação a 2022. O gergelim também é uma mercadoria emergente da pauta brasileira. O cultivo tem se expandido rapidamente no Brasil, com a área plantada crescendo 83% entre 2022 e 2023, alcançando 660 mil hectares, como aponta o relatório do Itaú BBA. Com o avanço das duas culturas, os produtores brasileiros têm procurado espaço para escoar essa produção para outros países. Um dos principais compradores é a China. No entanto, desde o ano passado, novos protocolos fitossanitários têm sido exigidos para que a comercialização seja autorizada. Para falar sobre essas novas diretrizes, vamos dar sequência à prosa comandada por Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ela recebe Edilene Cambraia, diretora do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do MAPA. Você acompanhou no episódio anterior os novos protocolos com a China e os impactos para a produção nacional. Hoje vamos falar sobre os impactos reais dessas medidas para o produtor rural brasileiro. Pelos pontos que você colocou, Edilene, parece que tem um nível de exigência um pouco maior, né, do que tinha para os outros países. Tem. E aí a minha pergunta é, você acredita que de alguma forma pode ter um custo adicional para que tanto esse beneficiador possa garantir que não tenha a presença dessas pragas como você citou, essa questão também da sacaria, mesmo que seja pequeno, e talvez algum repasse, um valor maior desse produto para a China? Ainda é muito cedo para saber. É muito cedo para saber, mas em tese não, porque são procedimentos que eles, se não adotam, deveria adotar no seu manejo integrado no produtor. Então, assim, é só mais cuidado de fazer direcionado para ter esses arquivos. São coisas que eles normalmente no cultivo têm, né? Já fazem. Do beneficiamento também. Só ter esses registros, sistematizar melhor, de maneira que você depois, se precisar ir que a gente chama de trás para frente, você consegue fazer todo o caminho de volta registrado. São coisas que eles já fazem. E a questão da identificação de sacaria, essas coisas, são etiquetas que eles vão ter que fazer específico para a China. Mas são etiquetas que eles não precisam fazer sacaria específica, né, para isso. Eles vão fazer uma etiqueta e vão pregar na sacaria. Então, assim, mesmo que eles vão exportar para o México, eles vão exportar para a China e colocando uma identificação exigida para a China. E voltando a falar sobre o status atual, para o sorgo também é o mesmo status de envio dessa listagem para as empresas? Esse requisito vale para qualquer produto exportado para a China. Então, esse requisito de cadastrar, no caso do sorgo, é só o exportador, o beneficiador não precisa estar cadastrado. Até pela dinâmica da cultura, né? Que é muito parecido com o milho e com a soja. Então, o exportador tem que estar cadastrado, mas no sorgo especificamente a gente tem uma particularidade, que a exportação ainda não está autorizada. A gente firmou o protocolo, mas foi condicionado o início das trocas comerciais após a visita que eles vêm aqui. Né? Então, com a visita do presidente, adiantou-se essa parte, mas condicionou-se a o que a gente chama de auditoria. Que ainda tem visitas, que então, eles venham ainda esse ano. A expectativa é que eles venham esse ano para validar, né, esse nosso processo produtivo. Uma auditoria, nesse caso, ela é uma etapa da análise de risco de praga para estabelecendo os requisitos. Essa ficou um pouco invertida, mas ainda assim tem a mesma finalidade. Caso eles identifiquem que tudo que aquele agente apresentou e os requisitos estabelecidos não são suficientes, eles pedem para revisar o protocolo. Ou
eles vêm, vão ver que tudo que a gente colocou que é possível é o que acontece lá no campo e autoriza as trocas. Tá? Isso é uma auditoria prévia para início das trocas comerciais. Então, está dependendo dessa parte. E aí, no caso do sorgo, além de tudo que eu disse para o gergelim, que é igualmente válido para o sorgo, tem ainda o monitoramento de campo para o míldio, né, para a ocorrência de míldio. A ocorrência de míldio no campo não é impeditivo para exportar. E ela é um desses procedimentos que devem ser registrados e adotado as medidas de controle no campo. E isso deve estar registrado. Lembrando que deve ter todos esses registros. O protocolo do sorgo, fazendo um paralelo, ele é muitíssimo parecido com o de milho, que o pessoal já executa para a China. Então, quem planta milho e vai passar a plantar sorgo para a China e já está seguindo o protocolo, já são os mesmos requisitos. No caso do sorgo, um dos requisitos é a gente estabelecer medidas de manejo integrado de pragas para evitar o menor número de míldio e as plantas daninhas. E para isso, a gente elaborou junto com a Embrapa, sorgo e milho, um manual de boas práticas de manejo integrado de pragas que está disponibilizado no site do MAPA. A Embrapa está atualizando ele, incluindo a cultura do sorgo, porque são muito parecidas, né? E ele vai estar disponível em breve lá no site do Ministério da Agricultura para que os produtores tenham acesso e sigam as recomendações lá para produzir de acordo com a exigência do protocolo da China. Sim, interessante essa parte técnica sempre, né, para o produtor já ir procurando se adaptar para que ele consiga realmente atuar também, né, nesse mercado e aproveitar essa oportunidade. Tem expectativa de que essas exportações sejam efetivadas em 2025 pela experiência de vocês na questão de quanto que demora todo esse processo que está em andamento, que os dois são diferentes, né, gergelim e sorgo? Você acredita, assim, que pode iniciar em 2025 ainda? Para o gergelim a gente acredita que sim, porque já tem alguns beneficiadores e exportadores cadastrados, que é uma etapa longa, né, não é um processo que se faz do dia para a noite, então já tem alguns. Então, esse ano, esses que já estão cadastrados podem já realizar comércio. O sorgo, provavelmente não. Que demanda ainda essa visita, auditoria. Aí depois aí eles levam para aprovação, até que pode passar essa janela. Mas também pode ocorrer no final do ano, dependendo do que a gente tem disponível. Mas o gergelim, sim. E é uma conquista muito grande mesmo para o Brasil, né? Que cria uma oportunidade de uma demanda muito maior do que o Brasil tinha para esses dois produtos. No caso do gergelim mesmo, que vai um grande volume para exportação, os produtores, a competitividade do produto acaba estando atrelada também a essa demanda. E agora, com esse tarifaço dos Estados Unidos, ainda pode ocorrer aí uma troca, né, de parceiros comerciais de diversos países que pode ainda ficar um terreno mais positivo, né, para o Brasil exportar. Então, um passo relevante e que a gente continua aí acompanhando e apoiando também, né, por meio das comissões nacionais aqui da CNA, qualquer medida que o setor privado possa contribuir para acelerar esse processo ou mesmo para preparar o produtor para que consiga participar e atender esses requisitos. Sim. O Ministério da Agricultura, ele está sempre de portas abertas, então, assim, se o produtor ou a associação ou grupo de produtores tiver dúvida sobre a aplicação, para entender melhor, a gente pode recebê-los, pode encaminhar e-mail tirando dúvida, né? Vocês podem encaminhar e-mail para o e-mail dsv@agro.gov.br, que a gente responde. A gente pode marcar reunião de vídeo, vocês podem convidar o Ministério da Agricultura para ir até os estados para explicar para associações essas questões todas, de como é que se aplicam, para entender melhor como é que funciona essas questões de exportação, de aplicação de protocolo, implementação de requisitos, para que a gente avance cada vez mais e exporte sem nenhuma, como a gente diz, não conformidade, né? Que a gente não tenha nenhuma notificação chinesa por não cumprimento de requisitos estabelecidos e que a gente, com isso, tenha credibilidade e aumente cada vez mais o acesso a esses mercados, que é bastante potencial. E lembrando dessa questão do tarifário, hoje o maior fornecedor de sorgo para a China é os Estados Unidos. E essas questões políticas, né, e tarifárias também se volta como uma oportunidade para o Brasil ocupar esse espaço que pode ser deixado pelos Estados Unidos. Isso é fato.
O ato de dar revela o seu coração. Toda vez que você dá, você mostra o que importa para você. Diga-me como você gasta o seu tempo e dinheiro, e eu te direi o que é mais importante para você. A sua agenda pode revelar que o mais importante para você são os seus filhos. Seus gastos podem mostrar que aquilo que mais importa é o seu hobby. Você provavelmente não liga muito para a Microsoft porque não tem ações dela. Mas se você comprasse ações da Microsoft, de repente, você se importaria com o sucesso da empresa, porque onde você coloca o seu dinheiro é onde você coloca o seu coração. Filipenses capítulo 1, verso 10 diz: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. O que importa na sua vida não são as compras. A vida não é sobre acumular coisas. Aquele que morre com mais brinquedos continua morrendo no final. A vida não é sobre coisas, é sobre aprender como amar. No fim da sua vida, se você tiver uma pilha gigantesca de coisas, mas for um estranho para a sua esposa e filhos, você perdeu o propósito. Quando você é generoso com o seu tempo, dinheiro, esforço, energia, você está dizendo que o que realmente importa é Deus e as pessoas. O que mais importa é o amor. Paulo fala sobre isso em Filipenses 3:7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Como quebrar as amarras do materialismo? Só há uma maneira. O antídoto para deixá-las é dar. Então, toda vez que você for generoso e der aos outros ou a Deus, daí você está de fato quebrando o domínio do materialismo na sua vida. Mas nós somos cidadãos do céu, diz Filipenses capítulo 3, verso 20, parte A. Seu propósito não é viver o aqui e o agora. Você está aguardando a eternidade. Você não está construindo uma pilha nesse lado da eternidade. Você está construindo pessoas e relacionamentos que vão importar naquele lado da eternidade. Você está vivendo a luz do céu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.